Salve, salve pessoal! Vamos conversar um pouco hoje sobre o setor de games. É incrível como o setor de games está crescendo no mundo todo. Fique aí que já eu volto e explico para vocês o motivo de todo esse crescimento. Se você é novo por aqui, meu nome é João César, eu sou educador financeiro e sempre trago vídeos sobre o mercado financeiro. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre games, saber por que as ações das indústrias de game deram um salto gigantesco neste último ano, apesar de estar crescendo já desde 2013. E desde 2013, na média, dá 2 dígitos de crescimento, ou seja, no mínimo 10%, em média. E com a pandemia, ela cresceu mais ainda, né? Ou seja, o cenário ajudou com que esse setor crescesse um pouquinho mais, né? E por quê? As pessoas ficaram em casa, muitas não tinham o que fazer, começaram a procurar jogos, e isso aí fez com que o mercado aumentasse, né? E as pessoas, quando ficavam isoladas, elas buscaram alternativas, e uma das alternativas foi jogar, né? Mas assim, não é só Xbox e PlayStation, né? Apareceram vários joguinhos no computador, apareceram vários joguinhos de smartphone. O crescimento foi muito bom. Então cresceu muito a jogatina em tablets, em celulares, e ainda teve aquele lance da GameStop, né? A GameStop, para quem não sabe, fazendo uma analogia, ela é semelhante à Blockbuster para o Netflix, né? Quando o Netflix começou com o stream, a Blockbuster continuou com aluguel físico de fitas, e DVDs, e todo mundo já sabe o que aconteceu, né? A GameStop também aluga jogos, então, mas de forma física. Então está indo no mesmo caminho da Blockbuster. Bom, vários jogos, eles são muito famosos, né? E o mundo todo joga. Então nós temos um simulador de guerra que é o Call of Duty, que é imenso. Aqui na América Latina e no Brasil tem o Free Fire, ele é muito popular. Ele é de uma fabricante que é a maior do mundo hoje, que é a Sea Limited. Ela passou hoje uma concorrente dos Estados Unidos e hoje ela é a primeira, é lá de Singapura. Já eu converso sobre ela. Tem também o GTA, né, que é bem famoso. E além disso, ainda tem os campeonatos de game, que isso aí agita muito o mercado, né? Eu não jogo. Lá em casa, desde pequenininho, o jogo era só futebol. Então eu não sou muito de jogo, de videogame. Mas, sim, todo mundo da família gosta. E as maiores receitas destes jogos, elas estão na China, nos Estados Unidos e no Japão. E cresce, né, 10% ao ano. Nos últimos 5 anos cresceu 10%. Aí só para vocês terem ideia em relação aos valores de games. O cinema, ele faturou 51 bilhões em 2020. A música faturou 23 bilhões. Quer dizer, juntando os dois dá 74 bilhões. Agora você imagina de games? Pois é, games faturou 180 bilhões, mais do que o dobro e meio praticamente de cinema e música juntos. Só aqui no Brasil o faturamento foi de 120 milhões, né, com 70 milhões somente em jogos. E só para você ter ideia, a indústria ela fez uma previsão de que o faturamento em 2023 vai ser de 200 bilhões. Eu até acho que vai faturar antes de chegar em 2023. Acho que nem vai chegar nisso. E o que faz, né, essa indústria ela ter receita, ela crescer? Bom, aí tem alguns detalhes. Por exemplo, boa parte dos jogos são gratuitos. Só que eles fortalecem as receitas através de microtransações. Então tem alguns jogos que você tem que comprar uma determinada arma, por exemplo, jogos de luta, de guerra. Você tem que comprar determinada arma, então você paga lá $1, $2, $5, $15. E imagine milhões de pessoas comprando isso, né? É uma escalabilidade imensa. E muita gente compra porque assim, o valor dessas transações é um valor baixo. Então vai, compra, não tem problema nenhum.
E o setor que está crescendo muito é o do e-sports. Que esse e-sports são competições profissionais, né, que envolvem jogos eletrônicos. Então vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram algum joguinho que antes era só assim, quem vai ganhar e quem vai perder? Ou fazia um bolão, quem acertar o bolão. Só que os jogos eletrônicos hoje, eles aprimoraram muito. Nas apostas, hoje é assim, o time não vai fazer um gol no primeiro tempo, o time vai sofrer um gol no primeiro tempo, o time vai ter cartão amarelo, o time vai empatar. Então assim, hoje são várias perguntas que você vai respondendo nas apostas e não mais uma só. Então são várias que compõem uma cesta e dentro do que você acerta, do que você perde, você pode, né, dos seus palpites no caso, dentro do que você, às vezes, dos sete, né, das 7 questões que você responde, você acerta somente 4 e mesmo assim você ainda tem um ganho. Então esse é um comércio que está em crescimento e a tendência é que cresça cada vez mais. Só para vocês terem ideia, essa parte já corresponde a 600 milhões nessa área de games. Então de todo aquele valor, 600 milhões já é dessa área. E os jogos, eles são tão competitivos que a BMW já montou uma equipe de jogo, né? A Coca-Cola já montou. Então assim, eles patrocinam equipes nesse mercado de esportes. Isso é bem interessante. Bom, e as indústrias de games, elas apareceram como uma opção para diversificar os investimentos no exterior. Então você que já investe lá no exterior, essa indústria de games apareceu como uma alternativa a mais. É uma alternativa com um risco um pouco mais alto, mas que pode dar bons rendimentos. E ela, sim, ela tem alguns rendimentos melhores do que grandes big techs, como o Apple, o Facebook, Amazon, Google. Alguns dados até sugerem que esse setor ele vai crescer muito mais. Esse setor de games. Teve um estudo da Microsoft que indica que 25% da população mundial já consome games. Se você considerar 25%, aproximadamente 2 bilhões de pessoas. É muita gente, né, consumindo game. E a Microsoft, foi o que ela fez? Ela foi lá e comprou uma indústria de games chamada ZeniMax. E comprou por 7 bilhões e meio. Isso equivale mais ou menos a 42 bilhões de reais. E os jogos mobile? Eles representavam, em 2012, 12% das receitas. E agora eles já correspondem a 48% das receitas. 78 bilhões de dólares é só de jogos mobile. Só para vocês terem ideia. Considerando os 180 bilhões, né, tendo 78, né, que é quase a metade, basicamente, né, ele já superou a expectativa de 2020, que era de 159 bilhões de dólares. Tem uma empresa de pesquisa especializada em games, que é a Newzoo, que ela fez uma imagem bem interessante, eu vou mostrar para vocês aqui agora, essa imagem. E ela mostra como é o mercado de games global. Então se você ver do lado esquerdo, essa faixa azul, 77 bilhões é mobile, sendo que dentro de mobile ele dividiu em tablets e em smartphones. Então 13,7 bilhões em tablets e 63 bilhões em smartphones. E do lado direito ele já dividiu pelo computador, né, pelo PC. Então ele colocou 23%, que corresponde a 36 bilhões de computadores, e aí entra browser, entra downloads de PC, games. E de consoles, 28%, que corresponde a 45 bilhões de dólares. Então isso tudo somado vai dar 159,3 bilhões, que era a previsão para 2020. E se você olhar onde tem ano após ano, veja que o mobile é 13,3%. Veja como cresce no mobile esse setor de jogos. E tem uma outra imagem também da Newzoo. Ela mostra desde 2018 qual foi a receita dessa parte de games. Então em 2018, 138 bilhões,
2019, 146 bilhões. Em 2020, 174,9 bilhões, né? Quase 180 bilhões. E a previsão é de 217 bilhões em 2023. Então, é um setor que está crescendo muito. E aí, quem se destaca nesse setor, né? Quais são as maiores empresas? Eu fiz uma pesquisa e selecionei 10, que são as 10 maiores empresas, né, desse setor e as que surfaram na pandemia. Dessas 10, 7 são americanas e 3 são asiáticas. Só para vocês terem ideia, uma delas subiu mais de 320% desde o início do ano. O valor de mercado delas subiu de 70 bi para 165 bilhões. Então vamos lá, mostrando aqui para vocês essa imagem. A primeira é a Sea Limited, ela é de Singapura. Ela hoje o valor de mercado é de 78, quase 79 bilhões. Ela ultrapassou a segunda colocada americana, bem conhecida e bem famosa, que é a Activision Blizzard. Essa Activision Blizzard, ela é uma união tanto da Activision, lógico, quanto da Blizzard. Elas se uniram e montaram essa empresa, que era a maior até então. Em terceiro, é a Electronic Arts. Essa Electronic Arts, ela também é americana. O valor de mercado dela já é bem abaixo das duas primeiras, né? Mas 36 bilhões, nada a desconsiderar desse valor. A quarta é a Take-Two, que também é americana. A quinta é a Bilibili, que é chinesa. Aí a sexta é a Zynga Zynga, que é americana. A sétima, a Glu Mobile. A nona, que é da Coreia do Sul, que é a Gravity. E, na verdade, a oitava é a Gravity. A nona é a Avid, que é americana. E a décima é a SciPlay Corporation, que é dos Estados Unidos. Então essas três últimas têm um valor de mercado abaixo de 1 bilhão, mas tiveram bons crescimentos durante essa pandemia. Bom, e aí vamos a algumas curiosidades, né, sobre essas empresas. A Sea Limited, ela cresceu 400% em um ano, de março do ano passado para março agora. Ela é de Singapura. As ações dela eram em torno de 42 dólares em março do ano passado e agora está em 213 dólares. E veja, ela chegou a bater 275 dólares, quer dizer, chegou a ter um aumento de 600% em fevereiro desse ano. A Activision Blizzard cresceu 50%, é uma empresa que tem 40 anos, bateu o recorde, a base de jogadores dela cresceu 30% e o tempo gasto nos jogos cresceu 70%. A receita dela foi de 1,9 bilhões no segundo trimestre de 2020. Sua plataforma de jogos possui aproximadamente 500 milhões de usuários e todos ativos no único mês. E ela está presente em 196 países. Então é uma empresa que tem muita receita e muitos jogos. Muitos usuários utilizam ela. A Electronic Arts, ela é a segunda maior fabricante de games, né, dos Estados Unidos. Ela cresceu 33%. Ela tem aquele famoso jogo da FIFA, tem Star Wars, e a receita dela cresceu muito, mas muito mesmo, por causa de um game, que é o Game Currency. E ela vende uma série de outras coisas por dentro dos games dela, muito esperta. O sucesso dessa empresa, ela tem 5 bilhões em caixa e até gerou especulações de que ela vai comprar algumas concorrentes também. A terceira maior fabricante de games dos Estados Unidos é a Take-Two. Ela cresceu 48% no último ano. Ela é dona do GTA, aquele famoso GTA. O GTA é o que tem a franquia mais rentável da história dos games. E ela também, a Take-Two, tem um game esportivo que é o da NBA 2K. É um game de quem gosta de basquete, né? Perfeito. Ela teve um aumento em 82% no número de usuários por dia e as vendas dela cresceram 18%.
As ações dela cresceram muito, né, 48%, como eu falei, e ela pretende duplicar o portfólio de games até 2025. Bom, e a Unity, ela é nova na bolsa, ela fez um IPO em setembro passado, né, com ações que valiam 44 dólares. Ao final do pregão, a ação chegou a bater 164 dólares, mas hoje, pelo mercado, ela está na faixa de 100 dólares, 95, 100 dólares. Bom, e as gigantes, né? Como é que fica a Apple, Microsoft, Sony, Amazon? Bom, essas empresas, elas também têm jogos. Não é o carro-chefe delas, mas também tem jogos e faturam com jogos, né? A Apple, ela tem seus jogos exclusivos, a Microsoft tem o Minecraft, que é sucesso absoluto entre crianças e adolescentes. Mas assim, o core delas são os produtos da Office e Cloud. A Sony tem o PlayStation, mas assim, o que ela ganha, fatura legal, é entretenimento. E a Amazon, ela comprou o Twitch. O Twitch, para quem não sabe, é como se fosse o YouTuber dos gamers. Ele transmite jogos e a Amazon viu como potencial, foi lá e comprou por uma bagatela de 970 milhões de dólares, quase 1 bilhão de dólares. E a Amazon não tem para ninguém quando se fala de e-commerce. Mas assim, essas empresas, elas não só têm jogos, né? Essas empresas, elas têm outros produtos além de game. Né? E quando for fazer uma análise, tem que fazer uma análise dela como um todo e não somente com a parte de game. Mas quem não quer comprar uma empresa, tem ETFs também. ETFs, para quem não conhece, são fundos de índice. Quem não conhece ETFs, tem uma aula que eu faço, vou deixar aqui em cima o link dessa aula que eu explico o que são ETFs. Então, de ETFs, tem a Hero, valorizou 92%, e a Hero ele investe em empresas de desenvolvimento de jogos, de streams, e é principalmente da Ásia. Aí tem a GAMR, G-A-M-R, que ela valorizou 52%. Essa empresa ela replica o índice de 90 ações de todo o setor de game do mundo. Só que a grande maioria, logicamente, Estados Unidos, Japão e Coreia. Aí tem a Expo, que valorizou 79%, ela investe em desenvolvimento de software, investe em hardware, e esportes, cassinos, apostas online, enfim, é bem diversificado. E tem o Nerd, né, que valorizou 123%. Ele investe em produtoras de jogos e esportes. Né? E além disso, investe em empresas que fabricam periféricos, né? Mouse, teclado, webcam, fones de ouvido. E um exemplo dessas empresas, a Razer e a Logitech. E você aqui do Brasil, se você estiver pensando, quiser analisar, verificar, aqui no Brasil existem 3 BDRs. BDRs, para quem não sabe, são empresas estrangeiras na Bolsa Brasileira, que é a Take-Two, Activision Blizzard e a Electronic Arts. Essas 3 estão na Bolsa Brasileira. O problema de BDRs é que eles têm baixa liquidez. Então, quando você quer vender, você pode não encontrar um comprador rápido e que compre num preço justo. E o outro problema é que os dividendos que são pagos lá fora, a depositária aqui do Brasil, ela tira uma parte dos dividendos, ela não passa tudo para usar, no caso, quem comprou os BDRs. E aqui no Brasil, né, tem fabricantes de games? Bom, aqui no Brasil, assim, infelizmente a gente não tem muitas perspectivas, né? Nosso mercado é pouco desenvolvido para isso. Muito embora uma empresa que surgiu aqui no Brasil, que foi a Wildlife, que tem um jogo de tiro, o Sniper 3D, e tem um outro jogo que é o Tennis Clash, que é um jogo esportivo. Os dois são para smartphone. Ela se tornou unicórnio. Né? Unicórnio é quando o valor de mercado atinge 1 bilhão de dólares. E ela atingiu isso em dezembro de 2019, após receber 60 milhões de um fundo americano, o Benchmark Capital. Ela captou primeiro 120 milhões numa rodada de investimento liderada pelo fundo Vulcan Capital, que esse fundo é de Paul Allen. Vocês sabem quem é Paul Allen? Paul Allen é um dos cofundadores da Microsoft, assim como Bill Gates. E hoje essa empresa, Wildlife, que
surgiu aqui no Brasil, ela está valendo em torno de 3 bilhões de dólares. Beleza, pessoal? É isso. Gostaria de dizer para vocês que esse setor de games que apareceu, né, estava um pouco oculto e apareceu agora na mídia, é um setor interessante, com boas perspectivas. Agora analisem bem quando for investir, se for investir numa determinada empresa, veja os fundamentos da empresa, como eu sempre falo. Aprenda a investir somente em empresas que tenham bons fundamentos. E é um setor que tem um nível de risco um pouco maior do que os setores, né, mais sólidos da Bolsa de Valores. Beleza? Ficando por aqui. Aproveitando, deixe seu like, que me ajuda muito, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveite, faça sua inscrição ou siga-me no Instagram. E até mais, até um próximo vídeo. Tchau!